Frutas sem sementes são um sucesso comercial, pois ninguém gosta de ter que lidar com sementes incômodas enquanto come. Mas como uma planta cresce se não tem sementes? Eu suponho que elas têm alguma ajuda. A maioria das frutas sem sementes que você vê no supermercado não são naturais. Os cientistas as cultivam em laboratórios. Eles as desenvolveram a partir de plantas cujos frutos normalmente contêm um grande número de sementes. Os cientistas começam retirando um ramo de um galho que depois é misturado com muitos nutrientes. Então, eles colocam no solo onde uma nova planta cresce sem as sementes. No entanto, as melancias são uma história diferente. Algumas são naturalmente sem sementes e nós as chamamos de tetraploides. Quando uma melancia tetraploide é cruzada com uma normal com sementes, ela produz uma nova melancia sem sementes. O céu é azul porque os raios de sol, quando entram na atmosfera, destacam a luz de cor azul, que então atinge nossos olhos. Isso ocorre porque o ar é composto de muitas moléculas minúsculas, principalmente de nitrogênio. Quando a luz do sol atinge as moléculas de nitrogênio, elas se transformam em luz azul. Essa luz azul se espalha pelo ar, e isso faz com que o céu pareça azul aos nossos olhos. Apenas as abelhas fêmeas podem picar, pois os machos não têm a anatomia adequada. Elas só podem picar uma vez porque o seu ferrão é composto de 2 lancetas farpadas. Uma vez que o ferrão penetra em algo, não pode ser retirado. O ferrão está preso ao trato digestivo da abelha, o que significa que quando ela tenta removê-lo, todo o seu sistema digestivo, músculos e nervos são arrancados. É por isso que é preciso coragem para picar, literalmente. Parece que seria muito mais rápido se os aviões voassem em linha reta. Na verdade, a circunferência da Terra é muito maior no Equador do que perto dos polos. Isso significa que a curva em direção aos polos é uma distância menor do que simplesmente voar em linha reta. Demora 365 dias e 1/4 para a Terra orbitar o Sol. Como o nosso calendário civil tem apenas 365 dias, adicionamos um dia extra a cada 4 anos para compensar essa diferença. É por isso que temos anos bissextos a cada 4 anos, pois incluem esse dia extra. Estrelas do mar são capazes de regenerar braços se eles se separarem do corpo central. Elas podem até dar um passo adiante e fazer crescer um corpo inteiramente novo a partir de um braço. Elas podem armazenar os nutrientes de que precisam no braço até que possam criar outra boca. Elas têm células suficientes capazes de se transformar em diferentes órgãos e tecidos quando um membro é cortado. Bem, isso não seria útil? Quando a carga do seu telefone cai para 1%, ele parece permanecer ligado por mais tempo do que o esperado. Isso ocorre porque a porcentagem da bateria é apenas uma estimativa e o telefone não sabe quanta carga resta. Cactos podem sobreviver no deserto basicamente sem água graças a 3 características principais. Primeiro, eles têm raízes longas que entram fundo no solo para que possam absorver água. Em segundo lugar, eles têm espinhos em vez de folhas para não perderem a água que evaporaria das folhas. Por fim, seus caules são cobertos por uma camada de cera espessa que mantém a água presa dentro deles. É melhor você não abraçar um cacto, pode pinicar um pouco. O Bluetooth funciona sem fios, pois usa ondas de rádio para enviar informações como fazem o rádio, a TV e o telefone celular. Como o rádio, cada dispositivo opera em um de muitos canais de frequência. Se 2 dispositivos quiserem se conectar, eles escolhem um canal aleatoriamente. Se já estiver em uso, eles mudam para um dos outros canais. É por isso que um não interfere no outro. No entanto, eles são apenas transmissores de curto alcance, o que explica por que seus dispositivos não transportam esses sinais para maiores distâncias. As luzes da polícia são vermelhas e azuis para que os motoristas possam vê-las facilmente a qualquer hora do dia. As luzes vermelhas são as mais fáceis de detectar durante o dia, e as azuis são as mais claras à noite. Os humanos flutuam naturalmente no Mar Morto porque a concentração de sal na água é muito alta, o que torna a água super densa. É como moléculas muito compactadas, então nada pode romper. Os humanos são menos densos fisicamente, é por isso que permanecem na superfície da água. Se você colocar um pepino perto de um gato, é provável que ele pule como se estivesse assistindo ao filme mais assustador. Isso provavelmente se deve ao fato de o pepino parecer um pouco com uma cobra. Ele ativa um reflexo de voo inerente que faz o gato disparar. E por favor, acredite apenas na minha palavra e não assuste o seu gatinho com a fruta que todos pensamos ser um vegetal. Para alguns de nós, isso pode ser um choque, mas cada cão exala um cheiro único por trás, que passa informações vitais para os outros cães. Eles podem determinar se já se conheceram antes apenas pelo cheiro de seus traseiros. É por isso que eles se cheiram toda vez que vem um outro cachorro. É como uma carteira de identidade para cães.
Às vezes, dizemos que o telefone está fora do gancho para dizer que está ocupado, porque os telefones antigos costumavam ter duas partes, uma base e um receptor. Para estabelecer a ligação, o receptor precisava ser removido da base ao gancho. É uma história semelhante a sobre por que dizemos discar um número. Os telefones antigos costumavam ter um disco giratório que você precisava girar para ligar para outro número. Nossa, de repente me sinto velha. Ônibus escolares são amarelos por ser a cor mais visível. Ela reduz o risco de acidentes e também ajuda os passageiros a pegar o ônibus. Também são dessa cor porque letras pretas em um fundo amarelo provaram ser mais fáceis de ler na penumbra e a longas distâncias. As pessoas no Reino Unido dirigem do lado esquerdo da estrada, não do lado direito. Isso remonta a Londres do século XVIII, quando os carros podiam rodar em qualquer lado da estrada. Aí, engarrafamentos e colisões começaram a acontecer muito, então uma lei foi aprovada dizendo que todo o tráfego que passava pela London Bridge deveria se manter à esquerda. Essa regra se espalhou para todas as partes do Reino Unido. Cerca de 85% das pessoas são destras. O lado esquerdo do nosso cérebro é o responsável pelo planejamento e execução. Cada lado do cérebro controla as ações do lado oposto do corpo. Portanto, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. Quando você usa ferramentas ou escreve, usa o lado esquerdo do cérebro. Ficou claro? Eu estou confusa. Os pássaros não são eletrocutados ao se apoiarem nos cabos de energia porque eles têm os dois pés no fio e nenhum circuito é criado. A eletricidade viaja ao longo do fio em vez de passar pelo pássaro. Isso só funciona se a quantidade de eletricidade que flui pelo fio permanecer a mesma. Se a voltagem no fio estiver mudando, é outra história. Mas os pássaros são tão pequenos que não conseguem armazenar muita carga elétrica. Isso significa que, mesmo que a eletricidade fluísse por eles, a carga seria muito pequena para que eles levassem um choque. Os oceanos Pacífico e Atlântico têm uma barreira que os impede de se misturarem. A água de cada um deles tem diferentes densidade, composição química e nível de sal. É possível notar isso a olho nu, pois cada um tem uma cor completamente diferente. A imagem no botão salvar em seu documento do Word representa um disquete. Eles eram uma forma popular de armazenar e salvar dados nos anos 90, mas agora estão quase esquecidos. Nossa, estou realmente me sentindo velha. Os galos cantam pela manhã, pois têm seu próprio despertador interno que os ajuda a antecipar o nascer do sol. Eles precisam saber quando o sol nascerá para que possam começar sua busca diária por comida e defender seu território. Seu cachorro pode estar comendo grama por um motivo. Ele precisa de algo como grama em sua dieta para que possa obter fibras que ajudam na digestão. Se os filhotes não comerem grama suficiente, talvez não consigam digerir a comida de maneira adequada. Os tratores têm rodas traseiras grandes para que possam puxar qualquer peso atrás deles sem tombar. As rodas grandes também têm uma grande área de superfície, o que ajuda a evitar que a grama e o solo abaixo sejam compactados. Os cães não abanam o rabo apenas quando estão felizes. Eles usam a cauda para se comunicar e expressar para outros animais como estão se sentindo. Ela mostra uma gama de emoções, desde o nervosismo à excitação. A grama é verde, pois produz um pigmento brilhante chamado clorofila. A clorofila absorve as luzes vermelha e azul, mas reflete a luz verde, daí a cor do seu gramado. Alguma vez você já se perguntou por que as batatas fritas têm aquelas ondas deliciosas e crocantes? Imagine que você está com amigos assistindo a um filme e está comendo batatas fritas. Você prefere mergulhar no molho as batatas fritas sem ondulações ou com ondulações? As lisas não aguentam o peso do molho e quebram. Bam! Você tem molho em toda a sua camiseta branca. Então as onduladas ganham. As batatas fritas onduladas também dão uma sensação melhor na boca. As lisas têm um gosto de óleo mais evidente, que diminui o sabor da batata. E você pode ficar com os dedos cobertos de óleo. Qual a graça disso? Então, o que você prefere? Batatas fritas onduladas ou lisas? Os códigos de barras tornaram nossas vidas muito mais fáceis. Mas você sabe como eles funcionam? As linhas zebradas são o segredo aqui. Os códigos de barras são lidos usando um scanner. O scanner tem um laser que detecta o desenho. O laser lê o código de barras. O código de barras absorve um pouco da luz e o resto é refletido. O computador faz a leitura desses pontos, linhas e números em um código de barras. Imagine linhas pretas e brancas como zeros e uns. O preto absorve a luz e o branco a reflete. Essa regra se aplica aqui. As partes pretas dos uns e as partes brancas que refletem as luzes são os zeros. O scanner vê as partes brancas, não as pretas.
Os post-its são nossos queridos lembretes para ir ao dentista ou a uma reunião agendada. Certifique-se de pendurá-los na parede com firmeza. Estamos usando o post-it da forma errada esse tempo todo. Você não deve puxá-lo de baixo para cima, pois isso cria um vinco no papel. O bilhete não vai ficar colado na superfície por muito tempo. Puxe-o do lado, ele vai colar mais firmemente. Uma nuvem doce. O fantástico algodão doce. Ele é irresistível, especialmente para os jovens. Muito açúcar faz mal aos dentes. Todos já ouviram essa frase de seus dentistas. Surpresa! O inventor do algodão doce é um dentista. Ele foi inventado em 1895 por John C. Wharton, um fabricante de doces, e William Morrison, um dentista. Eles chamaram seu produto de fios de fada. Aliás, é um nome legal. Eles venderam milhares de algodões doces na Feira Mundial de St. Louis em 1904. O algodão doce ainda existe pelos parques de diversões e os dentistas ainda cuidam de pessoas com cáries. Algumas coisas nunca mudam. Você ama um pirulito? Porque há pequenos buracos no palito dele. Esses 2 buracos poderiam ser usados como um simples apito. Mas eles estão lá para segurar o doce no lugar. O palito é mergulhado na cauda líquida, que flui pelos orifícios, solidifica e envolve-o. Uma invenção que muda a vida é uma geladeira, mas nem todo mundo sabe que tem uma história sombria atrás da porta dela. A Lei de Segurança da Refrigeração foi lançada em agosto de 1956 para evitar que os jovens ficassem presos dentro de refrigeradores domésticos. As geladeiras tinham uma trava externa que fechava a porta da geladeira quando não estava em uso. E ela só poderia ser aberta pelo lado de fora. Você pode relaxar. Depois dessa regulamentação, os refrigeradores domésticos foram fabricados para ser abertos por dentro. Passando da cozinha para o banheiro. Ficar rolando o feed do Instagram enquanto usa o banheiro é um direito adquirido. Mas adivinha, existem mais pessoas no mundo que têm telefones do que pessoas que têm banheiros. De acordo com um relatório da ONU, bilhões de pessoas não têm acesso a banheiros, especialmente em áreas do sul da Ásia e da África subsaariana. O número de donos de telefones celulares supera aqueles com saneamento adequado e banheiros higienizados. Além disso, os cientistas descobriram que os telefones celulares têm 10 vezes mais bactérias do que a maioria dos assentos sanitários. Então sim, você pode querer higienizar seu telefone depois de assistir a este vídeo. Você usa o FaceTime ou o Skype para conversar mundo afora? Pode ser para um bate-papo, uma reunião ou qualquer outra coisa. A tecnologia da webcam nasceu com um objetivo muito justo. Em 1993, pesquisadores do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Cambridge montaram um sistema para verificar se a cafeteira estava vazia ou não. Sim, você ouviu direito. Os pesquisadores precisavam de café para alimentar seus cérebros, como muitos de nós. Eles se levantavam de suas cadeiras, iam até a cafeteira e a encontravam vazia. Em vez de garantir que alguém fizesse café fresco, eles fizeram um sistema. O sistema transmitiria as imagens da sala onde a cafeteira ficava. Naquela época, eram 3 fotos tiradas por minuto. É mais do que suficiente para ver se o bully tem café ou não. Obrigado aos pesquisadores por não se levantarem de suas cadeiras. E por outra coisinha, terem essa ideia genial. Você compra ovos brancos ou vermelhos? Qual a diferença além da cor? Como os ovos vermelhos tendem a custar mais, você pode pensar que algo neles os encarece. Mas não, a cor da casca do ovo não afeta os nutrientes ou a qualidade. Ambos são saudáveis. Os ovos vermelhos custam mais, pois as galinhas que os põem precisam de mais ração. É mais caro criá-las do que as galinhas de ovos brancos. O custo é repassado para o consumidor. Há um buraco na alça de algumas panelas e frigideiras. Usamos este orifício principalmente para colocar o utensílio de cozinha verticalmente em uma porta de armário, mas eles têm uma segunda forma de uso. Imagine que você está cozinhando vários pratos para fazer um banquete para a família. O balcão da cozinha está cheio de coisas. Você tem dificuldade para encontrar um lugar para a colher do molho. Você pode colocar a colher no orifício na extremidade do cabo da panela. Ela ficará lá com segurança até que você decida mexer o molho novamente. Nem toda colher cabe no buraco. Ela pode facilmente cair no chão. Melhor fazer um teste quando a colher estiver limpa. Imagine que no caminho para casa você comprou um macarrão com recheio extra para a viagem. Você se mudou há pouco e todos os pratos estão nas caixas. Você tem dificuldades de comer nessa caixinha de macarrão. O recheio está preso na parte inferior. O molho também não se misturou direito.
A gente deixou passar que existe uma forma fácil de comer nas caixinhas para viagem. Elas podem ficar planas e servir como pratos. Você tira as bordas do papel e abre. Aí está! Agora você tem um prato. A melhor parte é que você não precisa lavá-lo depois. Sabia que o tomate não é um vegetal, mas uma fruta? Assim também é o abacate. A melancia é, na verdade, uma hortaliça. Isso é incrível! Os amendoins não são da família das nozes. Eles são diferentes das amêndoas e castanhas de caju. As vagens do amendoim crescem sob o solo. Elas são colhidas como batatas. Suas partes superiores são como arbustos. Esses saborosos aperitivos não são classificados como nozes, pois crescem sob o solo e não em árvores. Eles são arrancados do solo como cenouras. Na próxima vez que você comer amendoim em um círculo de amigos, pode mencionar esse novo fato que ouviu. Ou pode ser um quebra-gelo quando você vir alguém comendo amendoim. Classificar alimentos como frutas ou vegetais é um negócio complicado. Você sabe quem inventou as camisetas? Em 1904, a Cooper Underwear Company preparou um anúncio e apresentou seu novo produto com fotos de antes e depois, chamando de camisa de baixo. O slogan era: sem alfinetes de segurança, sem botões, sem agulha, sem linha. Como o nome revelava, elas eram usadas por baixo das roupas. Um dia foi anunciado que os marinheiros deveriam usar camisetas sem botões sob os uniformes. O amor pela camiseta se espalhou como pólen no parque em um dia de primavera. Logo, milhares de homens começaram a usá-las. Embora as camisetas sejam do século XIX, agora todos nós nos ajustamos ao conforto de nossas camisetas aconchegantes. Você também usa camisetas como os marinheiros? Ei, pode falar mais alto? Acabei de devorar uma pizza inteira. É que depois de comer muito, nossa audição costuma ficar menos aguçada. Durante a digestão, grande parte de nosso fluxo sanguíneo é direcionada para o estômago, tirando um pouquinho dos demais órgãos. Então, da próxima vez que quiser ouvir sua banda preferida em um show ao vivo, faça uma refeição mais leve para manter seus ouvidos em sua melhor forma. Acima do estômago e do rim esquerdo, temos um órgão mágico que consegue crescer de novo se retirarmos uma parte dele. Nosso fígado consegue se regenerar formando células novas, chamadas de hepatócitos. Elas começam a se multiplicar assim que o fígado é danificado. A seriedade do dano é que define se ele irá se regenerar por completo e o tempo que levará para fazer isso. Você já parou para pensar o que é pior para o seu corpo? Não dormir ou não comer? Ao que tudo indica, não dormir o suficiente é mais perigoso. Isso porque ele não descansa, ficando exposto a mais riscos. Após 24 horas sem descansar, você pode começar a ter problemas de memória e enfrentar dificuldades para se concentrar. Com apenas 17 horas sem dormir, você já começa a se sentir cansado e um pouco grogue, irritado, tenso e mais emotivo. Preciso tirar uma soneca. Seus receptores de dor também ficam mais sensíveis, então tudo doerá mais do que deveria. E isso afeta a sua audição também. O quê? Por outro lado, você pode passar tranquilamente 24 horas sem comida, até que seu corpo perceba que parou de comer. Nas primeiras 8 horas, você continuará digerindo as últimas refeições que fez. Após esse período, começará a usar as gorduras armazenadas para obter energia. Não se alimentar por mais de 24 horas fará seu corpo começar a comer suas próprias proteínas, então começará a haver perda muscular. Nem sempre é seguro beber água da chuva. Ela pode conter bactérias e vírus prejudiciais à saúde. Outra coisa, em locais muito poluídos, ela pode carregar até materiais prejudiciais. Algumas comunidades por aí dependem inteiramente da água da chuva como fonte primária de hidratação. Mas será que ela possui algum benefício para a saúde? Certamente não, de acordo com estudos recentes. Algumas dessas substâncias de risco podem ser retiradas após a fervura, mas é melhor prevenir e só tomar água de fontes 100% seguras para o consumo humano. Nossos corpos produzem suor para regular a temperatura e para fins de hidratação, como a que precisamos nas palmas das mãos para ter uma pegada mais firme. Mas o suor não aparece somente na pele, ele sai por cerca de 5 milhões de poros pelo corpo. Pisamos em 1/4 de nossos ossos todos os dias. Temos um pouco mais de 200 deles, e cerca de 1/4 fica em uma região muito pequena, nos pés. Como temos 26 ossos em cada pé, são 52 nos dois. Nossos olhos produzem lágrimas por muitos motivos, entre eles proteger a si mesmos de infecções ou limpar sujeiras, como fumaça e poeira, e também para extravasar a tristeza. Mas a quantidade de lágrima que produzimos é surpreendente, até 110 litros por ano.
Quase dá para encher uma banheira. Uau, isso é impressionante! Nossa pressão sanguínea acorda horas antes de despertarmos. Isso porque de manhã o corpo produz um monte de hormônios, como adrenalina e noradrenalina. Eles nos dão um impulso energético nas primeiras horas do dia, mas também aumentam nossa pressão sanguínea, que geralmente fica mais alta entre as 6 da manhã e o meio-dia. Durante a noite, como tecnicamente deveríamos estar dormindo e não fazer nenhuma atividade física, ela cai em até 20%. Por falar em fluidos virais, nosso sangue corresponde a aproximadamente 10% do nosso peso corporal total. É comum pensar que somos compostos mais por músculos, reservas de gordura e ossos, mas há muito mais coisas envolvidas. Em um adulto com boa forma física, os ossos são responsáveis por 15% do peso total. Entre 40% e 45% é de músculos, 15% das reservas de gordura e o resto são coisas como pele, tendões, pelos e outras coisas boas. Vamos ver, somando tudo isso dá, sim, 100%. Seus pulmões não são gêmeos, mas apenas irmãos. É que o tamanho e formato deles é diferente. O direito é maior e costuma pesar mais. E a culpa é do coração, já que ele fica um pouco mais para a esquerda. Isso cria uma pequena incisão no pulmão esquerdo, chamado de impressão cardíaca, que é também o que cardiologistas engraçadinhos fazem em show de comédia. O pulmão direito pode ser maior, mas é um pouco mais curto, já que precisa abrir espaço para o fígado. Muitas das medidas do corpo são bastante simétricas de forma surpreendentes. Se você esticar os dois braços como se fossem asas e medir a distância entre um e outro, certamente terá um comprimento que equivale à sua altura. Com base nessas medidas parecidas, especialistas conseguem até formular teorias sobre como os humanos antigos eram. Parece que temos evoluído para nos tornarmos cada vez mais simétricos, ficando mais atraentes e parecendo mais saudáveis para atrair parceiros. E mais, como evoluímos para também andar sobre duas patas, nossos traços simétricos ajudam a nos movimentarmos com uma quantidade mínima de energia, pois isso cria equilíbrio. Os humanos não são campeões naturais no quesito farejar, mas o nariz é capaz de captar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. Cientistas ainda estão pesquisando sobre o assunto e acreditam que esse número pode ser maior. Algumas raças de cachorros podem conseguir sentir cheiros de 10.000 a 100.000 vezes melhor que a gente. Mas o melhor nariz do reino animal é do elefante, por causa da quantidade extraordinária e tipo de genes de receptores olfativos, mais de 10.000, enquanto os humanos e chimpanzés possuem menos de 400. Você pode pensar que seus dedos mínimos são os mais frágeis da mão, mas sabia que eles são muito mais fortes do que parecem? Caso se machuquem ou forem arrancados, a força total de nossa pegada cai em até 33%. O líquido do nosso estômago, composto por ácido clorídrico, cloreto de potássio e cloreto de sódio, é muito mais poderoso que qualquer alimento ácido que você possa imaginar, como o limão, abacaxi ou tomate. O pH de um ácido estomacal saudável deve estar entre 1 e 3, então, pensando bem, ele só perde para o ácido de baterias. Nossos fios de cabelo são fortes também, tanto que pesquisas estão sendo feitas para dobrar a resistência deles a materiais feitos por humanos. Uma cabeleira saudável deve conseguir suportar até 12 toneladas. Essa força vem de uma proteína chamada queratina, que está presente também nas unhas e na pele. Apenas 1/3 dos humanos possui visão perfeita. Há muito mais óculos e lentes de contato por aí do que você imagina, totalizando cerca de 66%. Mesmo sem nenhum problema visual, nossos olhos acabam enxergando menos com o passar do tempo. Quando uma pessoa nasce, a cabeça equivale a 1/4 do comprimento total. Aos 25 anos de idade, ela corresponde a apenas 1/8 da altura. Isso porque essa parte não muda muito de tamanho à medida que crescemos, ao contrário do resto do corpo, principalmente as pernas e o tronco. Os cérebros são como computadores superpoderosos, e uma única célula cerebral humana consegue reter 5 vezes mais informação que a Enciclopédia Britânica inteira. Você já ouviu falar nela? Ainda precisamos determinar a quantidade exata de dados que o cérebro pode armazenar, mas em termos eletrônicos, a capacidade de armazenamento dele é de cerca de 2.500 terabytes. Para se ter uma ideia, os arquivos nacionais da Grã-Bretanha, que já possuem mais de 900 anos de história, só armazenam 70 terabytes. Deve ser por isso que o cérebro precisa de mais oxigênio que os outros órgãos, cerca de 20% da quantidade total que entra no fluxo sanguíneo. E olha que ele só equivale a 2% do nosso total de massa corporal.
Nossas atividades do dia a dia, além do efeito da gravidade, fazem com que a cartilagem de nossos tornozelos, joelhos, quadril, costas e pescoço se comprima aos poucos. Após dormir a noite toda, a cartilagem volta ao normal. Em média, você fica cerca de 1 centímetro mais alto pela manhã do que à